A palavra de hoje está fenomenal. Hoje vamos dizer assim, não digo que seja um puxão de orelha, mas é mais ou menos um puxão de orelha que vai enquadrar você em algumas coisas aí que Deus está querendo falar contigo. Você pode ter certeza que você vai sair daqui abençoado. Vamos diretamente para a palavra, pessoal. Abra sua Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Eu queria pregar hoje para vocês sobre a questão de reclamação. Reclamar, se queixar. É aquela pessoa que vive falando mal, né? Mal do dia, mal do clima, mal da família, se queixa de tudo, do carro, da casa, da roupa, da comida. Meu Deus do céu. É aquela pessoa que quando está calor, a pessoa diz, nossa, mas está calor, aí choveu. Ah, agora vamos virar sapo. Tem gente que é assim, né, irmão? Choveu demais, vai virar sapo. Está calor demais, não aguenta quanto calor que está. E a pessoa vai vivendo num looping. E a pessoa vai acabando vivendo, ela se acostuma com isso. A pessoa acaba vivendo isso para a vida dela. Só que não é bom. Porque a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, em 1 Coríntios 10, 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Você sabe que esse destruidor aqui é o diabo, porque ele que vem matar, roubar e destruir. Então você observa que murmuração atrai o demônio, irmão. Reclamação atrai o diabo. As pessoas acabam perecendo por causa daquilo que elas reclamam, elas murmuram. Estão sempre murmurando de tudo, reclamando. E esse povo aqui que você vê registrado nessa passagem, em 1 Coríntios 10, 10, que você está vendo aqui, é aquele povo lá que saiu do Egito. O Moisés foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, eles saíram do Egito. E logo depois que eles saíram do Egito, eles entraram no deserto e lá eles começaram. E murmuraram porque não tinha água, e murmuraram porque não tinha pão, e murmuraram porque não tinha carne, e murmuraram e sempre reclamando e dizendo, no Egito era melhor. E eles usavam uma palavra muito feia. Eles diziam assim, Deus nos trouxe nesse deserto para a gente morrer, a gente vai morrer aqui, a gente vai morrer. Aí eles chegaram bem pertinho da terra prometida, bem pertinho, eles chegaram a espiar, pensa no negócio, né? Chegaram a espiar a terra prometida, mas eles não conseguiram entrar. Eles não conseguiram entrar porque eles ficavam sempre se reportando ao passado e dizendo, porque no Egito era melhor e tal. E aí eu lembro de uma passagem que está escrita na Bíblia Sagrada, lá em Números 14, no versículo 26, onde assim deixa registrada a Bíblia. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, olha só o que Deus falou, até quando sofrerei essa má congregação? Isso aqui é verdade. Eu lembrei até do meu filho hoje, né? Porque o meu filho, quando ele fica reclamando demais, ele não tira nada de mim, só minha raiva. Ele só consegue tirar minha raiva e meu nervosismo. Eu não sei se você já foi algum dia com alguma criança, numa loja de brinquedo, ou num parque. Você está totalmente inclinado para abençoar aquela criança, ou para dar um presente, ou para brincar com ela num parque, assim por diante. Só que daqui a pouco ela começa a xaropear. Ela começa a xaropear, ela começa a ficar xarope, começa a reclamar, e reclama disso, e reclama daquilo. E aí você diz assim, calma, só um pouquinho. E vai, pá! Aí, em vez de você dar um presente na loja, você vai dar uns tapas e vai levar a criança embora. Muda, troca tudo. Em vez de você dar o que você queria dar para ela, com a xaropeação dela, com a murmuração, o reclame da criança, ainda você aplica uma disciplina na frente de todo mundo, pega pela mão e diz, vamos embora. E é mais ou menos isso que Deus está falando, porque adulto é só criança grande, né? É criança grande, só trocou o valor dos brinquedos. Os brinquedos são maiores, tudo criança, né? Então até quando eu sofrerei essa má congregação, que murmura contra mim, reclama, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim, eu estou ouvindo, hein? Estou ouvindo o que vocês estão falando. E aí vem uma parte que é pesada. Deus aplica um juízo em palavras e ele diz assim, pode dizer para eles, assim como eu vivo, diz o Senhor, então Deus jurou, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Eu não queria fazer isso, o que eu vou fazer agora, mas vocês estão falando demais isso. Vocês estão reclamando demais, vocês estão murmurando demais. E eu estou escutando isso e chegou aos meus ouvidos. E ele falou o seguinte no 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. O que eu aprendo com isso? Murmuração, presta atenção todo mundo, murmuração não me tira do meu lugar. Murmuração faz eu morrer ali. A murmuração não consegue tirar você do deserto. Ela não tira você do deserto. Porque se murmurar, se reclamar, se queixar e falar mal, tirasse você da situação que você está, o povo de Israel não tinha morrido no deserto. E como eu disse, eles morreram muito próximos da terra de Canaã.
extremamente próximos. Eles morreram, chegaram a espiar a terra prometida, mas eles morreram. Então você vê, quando você começa a meditar aqui na Bíblia Sagrada, eu vejo que a pessoa está sempre gemendo de tudo. E gemer, eu estou dizendo reclamar, gemendo por causa da família, por causa de dinheiro, por causa de saúde, por causa disso, por causa de horário, por causa de comida. E nunca dá certo nada. E fica ali, roda, parece até o Silvio Santos, né? O programa do Silvio Santos, roda, e fica. E vai ficar isso aí, vai ficar até parar. Porque eu falei já para meu filho várias vezes, ó, se tu não te acalmar, acabou. Quando ele se acalma, começa a ter mais paciência e funciona o negócio. Agora, se você ficar nervoso e bravo, não vai funcionar. E aí você acaba percebendo que Deus não quer isso da gente. Quando você vai abrir a sua Bíblia Sagrada em Filipenses capítulo 2, no versículo 14, aí que você entende mais ainda que a Bíblia diz, né? Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Tudo que você for fazer tem que parar aqueles queixumezinho baixinho, né? Tem que parar com isso e briguinha. Toda hora brigando por isso, por aquilo, briguinha. Pô, sapato, pô, não sei o quê, a roupa. Meu Deus do céu, irmão. Já conviveu com pessoa assim? Chega uma hora que eu acho que você vira o Kiko, né? Cale-se, me deixa louco. Ué, o negócio é violento, mano. Toda hora. Deus me livre, irmão. Que coisa é essa, irmão? Você tem que parar com isso, irmão. Tem que parar com esse negócio. Por que você tem que parar? Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para quê? Esse para quê é com propósito. Para que sejais irrepreensíveis, senão Deus pode repreender quem vive reclamando. Irrepreensíveis e sinceros. E filho de Deus. Porque filho de Deus não reclama, irmão. Filho que é filho de Deus não fica reclamando, não. Sejais filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Você viu o que Deus está falando aqui? Que a geração ela é corrompida e perversa porque reclama. Diz que a geração está corrompida e perversa por causa das suas reclamações. Então a gente vai ficar diferente, a gente é filho de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, olha que bonito, resplandeceis como astros no mundo. Então, enquanto está todo mundo ofuscado no escuro da reclamação, você está brilhando como um filho de Deus que glorifica ao Senhor. É diferente. Então você vê claramente que quem glorifica a Deus brilha, e quem vive reclamando são pessoas que são ofuscadas nesse mundo. São pessoas fracassadas, derrotadas. Não vai adiantar. Se reclamar fosse tirar o povo de Deus do Egito, se fosse reclamar fosse tirar do deserto, eles não tinham morrido lá, eles tinham entrado em Canaã. Então a reclamação deles, a murmuração não adiantou, eles morreram no deserto. E aí o que eu fiz? Isso aqui, tudo que o pastor Michael pregou até agora para você, é para mostrar uma coisa que eu aprendi então, como que eu devo vencer essa tal de reclamação, onde tudo se inicia. Tiago capítulo 5, versículo 7, agora eu vou junto contigo aqui que eu anotei tudinho para passar para você. Acharam, meus irmãos? Tiago 5, versículo 7. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais na Bíblia aqui e você vai aprender bastante. Diz assim a Escritura: sede, pois, irmãos, pacientes. Então você vê que a carta é intitulada, endereçada aos irmãos, pessoa que é crente, pessoa que é de Deus. E está dizendo, sede, pois, irmãos, pacientes. O que seria uma pessoa paciente? A palavra paciente no dicionário, no Aurélio, no Avança Burro, significa o seguinte: é qualidade de quem consegue aguardar, tolerar as dificuldades com paz. Isso é paciência. Paciência é a qualidade de quem consegue aguardar ou quem consegue tolerar dificuldades com paz. Isso é paciência. E o que seria então uma pessoa paciente? Paciente eu lembro, sabe do quê? De uma pessoa que recebeu uma anestesia, está lá deitada na maca lá do hospital e o doutor está operando. Isso para mim é um paciente. Aquela pessoa que está se deixando tratar. É aquela pessoa que foi feita uma anestesia e o doutor está operando. Ou seja, se ele tivesse ficado impaciente, jamais o doutor ia tratar ele. Então, se eu e você, se nós não ficarmos pacientes, se nós não aguardarmos, se nós não tivermos a capacidade de aguardar, sabe o que vai acontecer? Deus não vai operar. Deus só vai operar na hora que você se tornar mais paciente, mais calmo, parar de reclamar, parar de murmurar. Então você viu aqui claramente, sede, pois, irmãos, então, pacientes. Você deixa Deus operar.
Você sabe qual que é a anestesia? É a palavra. É quando você vem para a igreja, escuta uma pregação e você se acalma. E na hora que você começa então a se acalmar, Deus começa a operar na sua vida. E ele dá outro exemplo. Então ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes. E ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, ó, até a vinda do Senhor. Esse até denota tempo. Então você vê que está escrito assim, ó, até a vinda do Senhor. Então até Deus voltar, até Jesus voltar, ou até Deus se manifestar na sua vida, porque há um tempo entre Deus falar contigo e ele se manifestar na sua vida. Existe um período entre Deus falar e Deus se concretizar o que ele falou. Então nesse período você tem que cuidar para você não ficar impaciente, porque a pessoa que ela fica impaciente, ela fica ansiosa, ela fica carnal, a pessoa fica de fácil desistência, é aquela pessoa que vira e mexe, ela vai reclamar, ela vai chamar o destruidor, essa pessoa vai ser condenada, eu te provo, quer ver? Então sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E ele dá um exemplo agora de agricultura. Aliás, tem muito isso na Bíblia, sabe? Agricultura. Diz assim, ó, e eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até, de novo a palavra até que receba a chuva temporã e serôdia. Você conseguiu entender o que ele quis mostrar aqui na Bíblia? Você viu o que ele mostrou aqui na Bíblia Sagrada? Que o agricultor ele só consegue plantar, só ele não consegue fazer crescer. Ele vai ter que esperar. Tem coisa que o agricultor consegue fazer e tem coisa que ele não consegue fazer. Por exemplo, você consegue vir na igreja? Você consegue vir na igreja ou não consegue? Então vem, você está plantando. Você consegue orar? Tá. Você consegue jejuar? Você consegue meditar na Bíblia? Tá. Você consegue fazer milagre? Então fica tranquilo, faz a tua parte que Deus faz a dele. Então tenha paciência. Tem coisa que você só vai conseguir plantar. Agora, fazer crescer e fazer o negócio colher, aí é com Deus. Deus que vai fazer o negócio frutificar. Então, por isso que ele fala a palavra esperar. Sempre quando você vê na Bíblia Sagrada a palavra paciência, vai ter sobre esperar também. Ó. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra que ele mesmo plantou. Ele espera com o precioso fruto, aguardando com paciência. Aí eu lembrei de uma coisa sobre aprender a esperar. O salmista Davi, ele diz no Salmo 40, versículo 1, ele fala assim, ó, esperei com paciência no Senhor. Aí eu lembrei de novo do meu filho, ó, e ele se inclinou para mim. Você nunca vai atrair a atenção do Pai, você nunca vai atrair a atenção de Deus impaciente, reclamando, nervoso. Você só vai atrair a raiva dele, você só vai atrair, sabe, o nervosismo dele. Você quer atrair, você quer que Deus se incline para você, você precisa aprender, como está registrado na Bíblia, a ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, então ele ficou favorável a mim. Ele se voltou para mim e diz assim, ó, e ouviu o meu clamor. Então a pessoa estava clamando e estava esperando com paciência. Olha de onde que Deus tirou. Tirou-me. O povo de Israel conseguiu sair do deserto? Do deserto? Não, porque eles eram impacientes e murmuradores. E aqui ele vai conseguir tirar? Vai, ó, tirou-me. Você vê, ó, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs meus pés sobre uma rocha. Que bonito isso aqui. Você vê que quando você tem paciência, Deus te tira. Quando você fica impaciente, você fica. Porque quando você tem paciência, você não murmura, você não reclama. Agora, quando você começa a reclamar e murmurar, Deus não te tira, Deus te deixa ali, você morre ali, como o povo de Israel morreu no Egito. Agora você vê que ele falou uma coisa interessante. Ele fala aqui, ó, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Sabe o que é charco de lodo? Charco de lodo é areia movediça. Nunca ouviu falar de areia movediça? O que é uma areia movediça? Areia movediça é um lugar que quanto mais você se mexe, o que vai acontecendo? Você vai afundando. Então tem vezes que se você se mexer, ficar impaciente, você afunda. Você vai ter que ficar parado, você não vai conseguir sair, mas também não vai afundar. Alguém vai vir e vai te tirar. Então Deus está dizendo o seguinte, se você se acalmar, eu te tiro dessa. Se você parar de reclamar, murmurar, se você parar de ficar impaciente, eu te tiro dessa. Mas enquanto mais você se chacoalhar, mais você ficar impaciente, loucão, menos eu vou ter capacidade de tirar você dessa. Então você vê claramente, tirou-me de um charco, de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs meus pés sobre uma rocha. Então colocou em um lugar onde dá para caminhar, onde ele consegue se movimentar. E olha o que diz mais agora, e firmou meus passos, próximo. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O que eu aprendi com isso aqui? Já já você vai contar um testemunho forte. Já já você vai estar contando, mas tem que ter mais paciência. Você tem que ter mais calma.
Calma, aguarda, porque se você começar a se acalmar, se você começar a aguardar, você vai parar de murmurar. E quando você para de murmurar, é forte isso, hein? Quando você para de murmurar, Deus consegue tirar você dessa. Porque murmuração só chama o diabo, não chama Deus. Deus se inclina para quem espera com paciência. Agora voltando lá para Tiago 5, onde nós estamos. Versículo 7. Está gostando da mensagem? Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio do Espírito Santo? Parabéns. Então vamos lá. Sede, pois, irmãos, é uma carta intitulada então para quem é cristão, né? Para quem é de Jesus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então existe um período até Deus se manifestar. E ele diz aqui: assim como o lavrador espera o precioso fruto da terra, né? Aquela pessoa que aguarda com paciência. Paciência é a arte ou a qualidade de quem aguarda, quem sabe esperar. Versículo agora: e aguardo com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Aí ele fala no 8: sede vós também pacientes. Deixa a anestesia entrar em você e você ficar calmo. Sede vós também pacientes e fortalecei o coração. Por que fortalecer o coração? Por causa de Provérbios 13, 12. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz: a esperança demorada enfraquece o coração. Eu acho que a maioria de nós é assim. O que mais te ataca? O que mais faz você murmurar e ficar impaciente? Demora muito a sinaleira para abrir. Demora muito na fila do banco. Demora muito, por exemplo, a esposa para sair de casa para se arrumar. Sei lá, coisa do gênero. Quando começa a demorar, o coração vai enfraquecendo, você fica impaciente e pá, reclama. Pá, murmura. Então, como você viu aqui ele falando, você tem que aprender a fortalecer o coração, porque alguma coisa pode demorar. Aquilo que demora tem a tendência de nos enfraquecer espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz: a esperança demorada enfraquece o coração. E o que Tiago 5,8 está falando? Tiago 5,8: sede vós pacientes e fortaleça o teu coração. Porque a pessoa que ela não está bem por dentro, quando o negócio começa a demorar mais do que ela imaginava, o negócio não vai ocorrer do jeito que eles estão pensando. Que nem o povo de Israel, começou a demorar para eles chegarem em Canaã. Começou a demorar, o negócio parece que não estava funcionando, e eles começaram dele reclamar, morreram ali. Então, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, e olha que profecia bonita, porque a vinda do Senhor está próxima. Deus está próximo para passar régua e fechar a conta, irmão. Deus está próximo para fazer a obra, não murmura, não reclama. Fica direitinho, bonitinho, passa um X em cima da reclamação. E agora no próximo versículo é forte, diz assim, ó, né? Irmãos, de novo irmão, fala várias vezes irmãos, 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 é para crente isso aqui, ó. Irmãos, não vos queixeis. Você vê que o versículo anterior fala de coração fraco, o versículo anterior fala de ter paciência, então você vê que queixa é um sintoma de quem está fraco, não está bem. Toda pessoa que se queixa não está lendo a Bíblia suficiente, não está vindo à igreja suficiente, não está orando o suficiente, não está se consagrando, porque a pessoa está ficando impaciente, ela está ficando intolerante. E esse tipo de gente vai se queixar uns contra os outros. Você vai se queixar da igreja, vai se queixar do pastor, vai se queixar que o culto demorou ou que o culto foi curto. Você vai se queixar porque está muito sol, você vai se queixar porque é muito frio, você vai se queixar porque chove ou porque não chove. E tem gente que se queixa quando não tem nada disso. A pessoa diz: ah, mas hoje está muito ruim, mas não está chovendo, não está frio, não está calor, está um tempo. É porque está muito xoxo hoje. Mas tem gente que não está bem mesmo, é a pessoa que não está bem. Você está entendendo? A pessoa não está legal, irmão. Ele não vai contentar nunca. A pessoa não está buscando a Deus suficiente. Porque a pessoa que ela busca a Deus suficiente, ela está sempre contente com tudo. A pessoa está contente, vamos embora, vamos tocar o pau, daqui a pouco já Deus aparece, tranquilo, glória a Deus, aleluia, vamos para cima. Mas a pessoa, irmão, Deus pode aparecer, a pessoa dizer assim: ah, mas Deus não era bem assim que eu pensava que isso ia aparecer. Você não sabe do negócio. Então, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Você viu? Pastor, mas o que vai me condenar se eu ficar me murmurando? Meu filho que me pergunta isso: eu não vou para o céu, papai? Eu falei: não é que você não vai para o céu. Sabe o que pode acontecer com você? Para que não sejais condenados. E olha o que diz aqui, ó: eis que o juiz está à porta. Está aqui a tua condenação. Qual condenação, pastor? A porta que o juiz vai abrir para você, você não vai entrar. Tem uma porta que já está para se abrir, e Jesus vai abrir. No caso aqui ele está falando sobre a porta que ele vai abrir para vir para a volta de Jesus. Mas tem portas que estão para se abrir para mim, para você, que Jesus quer abrir, e você está se condenando.
Você está condenando a porta que ele vai abrir para você. Você está condenando. Você não vai conseguir entrar por essa porta. Irmão, e tem porta grande que está para se abrir para a gente, irmão. Tem coisa grande que Deus vai fazer e você está aí reclamando, murmurando. Para hoje de reclamar. Para que você não seja condenado. Porque o juiz você sabe que é aquele que decide. Eis que o juiz está à porta. Ele está para abrir esse negócio, irmão. Que faz tempo que você está querendo. Está demorando, mas está chegando. Você está perto da bênção. E agora vem mais. Meus irmãos. Meu Deus, quantas vezes fala irmão nessa passagem, né? Meus irmãos, irmãos e meus irmãos, irmãos. É para quem é de Jesus. Você vê, ele não quer que você fique igual essa geração contaminada, né, e ofuscada. Ele quer que você resplandeça que nem astro. Que você cresça, que você seja iluminado. E não vai ser reclamando. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falarem em nome do Senhor. Opa, aqui ele dá mais uma informação para a gente. Qual a informação? Que onde Deus está olhando a nossa paciência, podemos assim dizer, é no dia da aflição. É quando você estiver aflito, quando você estiver passando uma dificuldade, uma tribulação, uma situação difícil, ali que ele vai estar prestando atenção na sua paciência. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Então, paciência na hora da luta, porque luta não é para sempre, guerra não é para sempre, tribulação não é para sempre, isso já vai acabar. E ele fala assim, ó, versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, e aqui eu vou acabando e você vai gostar, diz assim, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que quando você tiver uma aflição muito grande, ele vai prestar atenção no que você vai falar, ou na tua impaciência, ou na tua paciência. Conforme aquilo que ele ouvir, é o que você vai enxergar o teu fim. Então o teu fim já está determinado por aquilo que você vai falar no dia da aflição. Se você reclamar, se queixar, murmurar, já sei qual é o teu fim. Você não vai sair do deserto e vai morrer aí mesmo. Isso aí nunca vai mudar na tua vida. Agora, se você for parecido com Jó, porque o Jó foi um cara que foi extremamente atacado. Pensa comigo. Quais são os 3 pilares principais na vida de qualquer ser humano? Família, vida financeira e saúde. E o Jó foi atacado em quê? Família, vida financeira e saúde. Os 3, uma vez só. Pá! Porque quando você é atacado num pilar só, foi atacado financeiramente. Você tem saúde e tem família. Quando você é atacado na família, você tem dinheiro e tem saúde. Quando você é atacado na saúde, você tem dinheiro e tem família. Então você vê, você ainda tem 2 pilares que sustentam você. Mas quando você é atacado nos 3 pilares, caiu o mundo na cabeça dele. Caiu o mundo na cabeça do Jó. Só que o Jó tem algumas passagens na Bíblia Sagrada que demonstram exatamente como o Jó se comportou. Porque a Bíblia diz, ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Primeiro deixa eu te mostrar qual foi a paciência que nós ouvimos. Abra em Jó 19, 25. Palavra boa. O Jó doente, a mulher foi embora, morreram os filhos e ele está lascado financeiramente. Perdeu tudo. Olha só o que ele falou. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O que ele quis dizer isso? Que Deus está vivo, ele tem a capacidade de me redimir, ele tem a capacidade de me tirar dessa, e eu sei que esse não é o meu fim, e aqui sobre a face da terra ainda eu vou glorificar a Deus. E ele falou que a situação estava brava, né? O versículo 26 diz assim, depois de consumida a minha pele, porque a doença estava comendo o corpo dele, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Eu acredito na cura. E ninguém mais acreditava. Bom, o Jó acreditava tanto que acreditava até, ele tinha uma esperança que passava a morte. Porque em Jó capítulo 13, versículo 15, a Bíblia diz assim, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Você vê que o Jó ele tinha uma esperança que ainda que Deus matasse ele. Ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Bom, a esposa do Jó chegou para ele e disse bem assim para ele, assim, tu amaldiçoa teu Deus e morre. Amaldiçoou, o diabo usou a boca dela. Ele disse, que mulher? Você fala que nem uma doida. Receberia eu o bem de Deus, não receberia também o mal? E diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. O que eu vou aprendendo com tudo isso? Que o Jó, ele está plantando o futuro dele com paciência. Ele está esperando, está aguardando que Deus vai levantar. E não deu outra.
Você já leu agora Jó 42, versículo 10? Olha só o que diz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo antes do que ele possuía. Diga aleluia. Então, conforme que o Jó teve, que foi paciência, não murmurou, não reclamou, o fim dele foi um fim abençoado. O fim dele foi um fim de vitória. E aí eu começo a ler a Bíblia e eu nem tinha essa noção. Eu pensei, olha só minha cabeça, né? Eu pensei que o Jó tinha vivido 140 anos, mas é errado. A Bíblia diz no versículo 16 que depois de tudo isso, depois disso, depois que Deus virou o cativeiro de Jó, depois que ele ficou curado, depois que Deus deu muitos filhos para ele prosperou como ele nunca tinha prosperado na vida, ele prosperou 2 vezes. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Então o Jó viveu só 140 anos? Não, ele viveu 140 anos depois de tudo que tinha acontecido com ele. Tem muita coisa para acontecer na sua vida ainda. Não é hora de você reclamar, irmão. Não é hora de você murmurar, é hora de você ter paciência, te acalma. Seja paciente, deixa Deus operar. Deixa a anestesia hoje acalmar você. Fortalece o teu coração. Continua vindo para a igreja firme para você se fortalecer. Porque isso ainda vai acontecer depois de tudo isso que você passou. Deus vai virar o teu cativeiro e vai te dar tudo em dobro. E olha que bonito. E Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a terceira, até a 4ª geração. O Jó ainda conseguiu presenciar depois que tinha matado todos os filhos. Todos os filhos dele tinham morrido num vendaval que bateu numa casa, nos 4 cantos da casa, e a casa caiu. Matou todo mundo. Só que o Jó ele conseguiu ver, depois de tudo isso, ele ainda teve mais filhos e ele viu até os seus tataranetos. Olha que como Deus é bom, olha como vale a pena você esperar, como vale a pena você aguardar e parar de reclamar. Porque aí a Bíblia diz no versículo 17, então morreu Jó velho e farto de dias. Sem dinheiro? Não. Sem filho? Não, até com neto, bisneto, trisneto, quadrineto, sei lá como é que fala, tataraneto. Você vai ver na Bíblia Sagrada, o Jó morreu cheio de saúde, velho, não morreu doente. Mas isso porque ele teve paciência. Por isso que você lê Tiago, capítulo 5, versículo 11, a parte C do versículo. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Então o que eu descobri isso? O que eu falo em dias de aflição, ou reclamo, murmuro, ou eu glorifico a Deus com esperança. Paciência, né? Então, o que eu falo está totalmente atrelado àquilo que eu vou ver. Então já está determinado o que você vai ver no futuro da tua vida. É o que você fala hoje no dia da tua aflição. O que você fala hoje no dia da tua aflição, ou com paciência ou impaciente, ou reclamando ou glorificando a Deus, é o que vai te acontecer. Visivelmente, ouvistes qual foi a paciência? Vistes qual foi o fim que o Senhor lhe deu? Então não esqueça, o que você vai acabar enxergando é exatamente aquilo que você fala. Então pensa bastante nisso aí. Quem é que entendeu o recado que veio do céu aí em nome de Jesus Cristo? Né? Porque você lembra que Deus falou para o povo de Israel lá em Números 14, versículo 27, né? Põe 14, 27 lá. Até quando sofrerei e tal. Versículo 28, isso. Diga, assim como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então no dia da aflição, Deus está com o ouvido ligado no que você vai dizer. Em época de dificuldade, Deus está antenado. O que você vai falar? O que você vai dizer? E conforme que você falar, você vai ser abençoado. Espero que você tenha paciência. Espero que você saiba aguardar. E se você é aquela pessoa que reclama de tudo, Deus me livre, cruz credo, como reclama? Para com isso. De repente é por isso que hoje você acabou entendendo porque você não sai do lugar nunca. Por que você não está conseguindo ir avante, não está conseguindo romper? O negócio parece que não vai para frente, parece que o negócio não se cria na sua vida. Está errado, irmão. Descansa, porque Deus vai operar. O nosso Deus é o Deus que opera. Você planta e você espera daqui a pouco a colheita subir para você. Você não consegue fazer uma coisa que Deus vai fazer. Você consegue fazer a sua parte. Faça a sua parte direitinho. Vai plantando que Deus vai fazer crescer. Você não consegue fazer crescer, você só consegue plantar. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Quem quer a oração do pastor? Vamos descansar, pessoal? Quem vai descansar mais agora, né? Vamos dar uma descansada. Quando eu digo descansar, não é não deixar de vir à igreja, viu, pessoal? Beleza, pastor, vamos descansar agora, vamos começar a dormir, não é isso? É você vir fortalecer o coração. Porque se quando você não consegue fortalecer o teu coração, você fica fraco.
reclamão, murmurento. E como eu disse, irmão, enche o saco isso aí. Você imagina se enche o saco já de uma pessoa aqui na terra, né? Se você está perto de uma criança, eu acho que aconteceu com isso com você. Sabe aquele período que seu filho está meio enjoadinho, está com sono, está com muita fome, como é que ele fica? Enjoado, reclama, irmão, reclama. E o que você faz? Bonitinho, te amo. É assim que você fala? Fica quieto, Deus me livre. Chega, acabou. Você não fala, daqui a pouco você toma uns tapas. Então, e você também é criança grande. E Deus também trata desse jeito você. Deu, não quero isso. Aí daqui a pouco você consegue sossegar o facho, você sossega, fica mais de boa. Daqui a pouco, quando você menos espera, Deus honra você e te abençoa. Sempre vai ser assim, sempre. Deus está esperando você entrar numa normalidade e descansar. Todos se coloquem em pé, levante as mãos para o céu agora. Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa palavra. Esse povo precisava ouvir dessa palavra, Jesus. Esse povo precisava ouvir desse chacoalhão espiritual. A gente precisava ouvir uma mensagem que nem essa. Que tem gente que, meu Deus do céu, reclama da família, reclama do dinheiro, reclama da saúde, reclama da comida, reclama do ministério e murmura. Meu Deus do céu, parece que nada contenta essa pessoa. Nunca está nada bom, tudo é ruim. Não, porque podia ter sido melhor. Não, porque não sei o que. Deus me livre, irmão. Enoja, enche o saco. Você só atrai a raiva desse jeito. Você só atrai a destruição. Você só atrai coisas ruins dessa maneira. Agora, quando você começa a esperar com paciência no Senhor, Ele se inclina para você. E Ele diz: eu me inclino para você e vou tirar você desse charco de lodo, essa areia movediça. Então te acalma. Quanto mais você se mexer, mais você vai afundar. Quanto mais você mexe, mais você patina, tranca, amarra. Você vai afundando. Agora, se você parar, você não vai sair, mas também não vai afundar mais, vai ficar aí. E eu vou te tirar na hora certa. Calma. Deus está providenciando, meu irmão. Não se deixe condenar. A porta está para se abrir. O juiz está à porta, irmão. A Bíblia diz que o juiz está à porta. Ele está para abrir uma grande porta para você. Ele está para abrir uma grande bênção para você. Ele está para abrir uma coisa grande para você na sua vida. Terivi canta lá, Bachuri canta ribaci. Irmão, está chegando a hora. A minha esperança e a sua esperança está em Deus. Há um bom futuro para a gente, irmão. Tem coisa boa. Deus vai virar o teu cativeiro. Eu lembrei agora de Naamã. Naamã foi um cara que quase perdeu a bênção por impaciência. Quase que foi impaciente. O profeta disse para ele se banhar no Rio Jordão. Ele ficou bravo, ficou nervoso, ficou bravo. E quase que ele vai embora, no Naamã. Mas daí os funcionários dele disseram: meu patrão, se ele tivesse pedido aí um dinheiro, se o profeta tivesse pedido uma coisa maior, o senhor daria. Mas ele te pediu, não pediu dinheiro, pediu só para o senhor se banhar no rio. Vai lá, desce do cavalo da impaciência, desce desse cavalo da murmuração, da reclamação. Desce. Ele desceu, se submeteu, desceu até o Rio Jordão, foi paciente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele voltou com a pele de uma criança. Ora junto comigo agora. Vai embora impaciência, vai embora. Isso, vai embora impaciência, vai embora em nome de Jesus Cristo. Desapareça essa murmuração, essa reclamação. E Deus nos perdoa. Quantas vezes reclamamos, Deus? Quantas vezes nós murmuramos, nos queixamos, ficamos falando de vez em quando baixinho, não sei o quê. Parar com isso, meu Deus do céu. Chega. Se murmuração tirasse você do deserto, o povo de Israel não teria morrido lá. Mas a murmuração não te tira de lugar nenhum, só te deixa parado e faz você morrer naquele lugar. Mas Deus tem uma coisa grande para você ali na frente. Levante as mãos e declare: minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. De novo, solte a sua voz. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Sim.
pareça impossível. Mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. O tempo da promessa vai chegar. Eu espero em Ti. Eu espero em Ti. E se tem alguma coisa amarrada na sua vida, eu vou te ajudar agora. Aonde tem uma coisa empacada, amarrada, o negócio não vai para frente, o negócio não flui, desapareça, sai dessa vida, demônio. Eu sei que é você que está amarrando essa vida financeira, está amarrando essa saúde, está amarrando esse casamento, está amarrando a vida sentimental. Sai em nome de Jesus. Eu te repreendo, sai da frente. Sai, diabo, eu te paraliso agora, sai dessa vida, eu te desloco agora. Jesus disse que nós deveríamos falar ao monte: ergue-te, lança-te no mar, e sai da minha frente, sai da frente dessa mulher, sai da frente desse homem, em o nome de Jesus. Receba a bênção de Deus na sua vida e cante com toda a fé no seu coração: minha esperança, Minha esperança está em Deus. em Deus. Há um bom futuro para mim. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível. Mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está em Deus. há um bom futuro para mim. Tem coisa grande chegando aí, hein? Tem coisa grande chegando na sua vida. Aleluia. Mesmo que até pareça impossível. Aleluia. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em Ti. Eu espero em Ti. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode, esse Deus. Dá uma glória a Deus aí. Quem recebe essa mensagem,